Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre o Evangelho com Lígia Simões e Pedro Simões, agora no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Tudo bem, Lígia Simões? Tudo bem, Pedrinho, e você? Tudo bom também. Lembrando aos nossos amigos que quem não assistiu a algum dos capítulos anteriores, tem aqui o cardzinho que pode acessar. A gente sempre gosta também de ler os comentários sobre as nossas conversas, também sugerindo aí algum comentário, né? Alguma análise que a gente não tenha Observação. feito, uma observação. E agora a gente já chegando praticamente no fim das nossas conversas, né? A gente ainda vai fazer seguramente o capítulo 28, né? Mas estamos aqui no penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos começar com a qualidade da prece. Muito bom, é muito interessante a gente observar, mais uma vez, como Kardec, né, encaminhou a nossa reflexão em O Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrar que ele começou falando para nós de um Cristo Consolador. E nesses últimos capítulos ele vem falar da qualidade, da eficácia, a eficácia da prece, de nós nos dirigirmos a esse Cristo Consolador, pedindo a Ele a orientação para a nossa vida, né? E é interessante a gente perceber que Kardec colocou várias passagens, né? Ele cita o Evangelho de Lucas, de Marcos e de Mateus, 3 passagens sobre a prece, começando por resgatar com Mateus aquilo que foi dito anteriormente no dar de graça, o que de graça recebeste, que não se resume ao dom da mediunidade, embora tenha sido enfocado por Kardec esse dom, mas dar de graça todos os dons que recebemos de Deus, nós temos obrigação de compartilhar, porque aqueles que não agem assim e se exibem e acreditam que o mérito do bem feito seja próprio, esses, diz Jesus, já receberam a sua recompensa aqui na Terra, né? E ele vem nos recomendar exatamente isso, né? O zelo, o cuidado, a atitude discreta com relação às nossas preces, não é? Lembrando que Deus, acima de tudo, sabe daquilo que temos necessidade e recomendando para nós o coração limpo e puro ao fazer a prece, perdoando aqueles que possam nos ter ofendido, sem guardar mágoas e amarguras, que depois vai ser colocado como a prece do justo, que é uma expressão muito interessante. Mas quero ouvir você sobre Mateus. A gente tem aqui uma curiosidade, antes de entrar aqui no comentário, que é a volta da instrução dos espíritos. Sim, nesse capítulo já os Né? espíritos vêm falar sobre a prece. Né? Bem Kardec lembrado. volta aqui às instruções dos espíritos, e Kardec também faz uma diferença entre a qualidade da prece e a eficácia da prece, que é uma distinção também bastante importante, né? Existe, vamos dizer assim, a boa prece e aquela, né, que não teria tanta qualidade assim, para a gente não dizer que seria uma má prece, né? Mas isso é um departamento. O outro departamento é a eficácia da prece. Mas eu queria, para falar da qualidade da prece, né, chamar atenção não apenas esse ponto que você falou, que remete a um capítulo anterior, mas também a passagem de Marcos, que está aqui, também se remete ao capítulo anterior, né, do conciliai-vos com o adversário enquanto estáis a caminho. E aqui nessa passagem ele é mais explícito, porque ele diz:
quando fordes apresentar-des para orar, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, né? Então, ele não diz, vai, concilia-te, ele diz, perdoa, né? Então, aqui nesse conjunto de passagens e no item 4, a gente vai ver uma série vamos dizer assim, de características que qualificam a prece. Uma delas é a pureza do coração, examinar os nossos defeitos, orar com humildade, a sinceridade das palavras que são colocadas, né? E aquilo, a prece não é um espetáculo. A prece é simplesmente um ato, um pensamento, uma elevação do pensamento, né? E que pede recolhimento, né? Procurar orar o lugar à parte, é atitude. Não é um mas lugar aí, físico, é atitude de recolhimento. Pois é mais atitude do que o lugar. Com né? certeza, porque ele vai dizer que você pode orar em qualquer lugar, a qualquer hora do dia. Exatamente. Porque Viver quando fala em o lugar à clima de parte, oração. né? Aí as pessoas fazem o altarzinho, Ritualizam. fazem, né? Vou no meu lugar aqui de orar. Não, orar não tem lugar para orar, né? O lugar é em todo lugar. O orar é um recolhimento do espírito que eleva o seu pensamento, né? Muito mais do que... Interessante, sim, termina. Muito mais do que qualquer circunstância exterior, né? Ritualística que possamos adotar. Agora, eu sempre Fala. gostei de pensar, né, em circunstâncias que eu estou vivendo e que em determinados momentos eu paro e digo, meu Deus, me abençoa agora, né? Então, você está ali, às vezes, numa hora difícil, às vezes que você vai ter que se expor, ter que falar. Então, ali naquela hora, você para um instante e diz, meu Deus, me abençoa, que a minha palavra possa ser uma palavra, né? Então, você faz ali uma prece que não fechou o olho, não, né? Mas é o recolhimento seu, né? Nós vamos ver depois, é o pensamento lançado. Isso, exatamente. Nesse grande mar que é o fluido cósmico universal, né? Fazendo a conexão de nossas almas através do pensamento. Mas antes de chegarmos lá, eu queria chamar a atenção nossa para a passagem de Lucas, onde Lucas começa dizendo: alguns que se acreditavam justos, não é? Justos, e depois ele vai dizer que o publicano que se confessa pecador volta para casa justificado. É interessante, o justo justificado. Eu fiquei pensando, será que haveria relação? O que seria estar justificado? Um está justificado, o outro não. E aí eu fiz uma pesquisinha e vi que na Bíblia, não é? Para os hebreus, a ideia de justiça divina é uma ideia central, a justiça na Bíblia dos hebreus. Então, o justo é aquele que age de acordo com a justiça divina. Que está ajustado à lei, né? E ser justificado é ser desculpado. Quem se justifica diante de Deus, olha lá o publicano, Senhor, eu sei que sou pecador, tem piedade de mim. Ele foi inocentado, foi desculpado, porque se justificou, foi justificado. E aí, por que Lucas traz essa passagem para nós? Porque vai chamar a nossa atenção para o valor da oração do justo, que é aquele que age de acordo com a lei de Deus e que tem, como diz aqui, um coração, Kardec, purificado de todo sentimento contrário à caridade.
Essa ideia é interessante de estar justificado, né? Pelo Ah, amor não. de Deus, pela misericórdia de Deus. Sim, claro. E o fato de reconhecer as nossas dificuldades, né, ainda existentes em nós, é um ato de humildade, né? E assim, é aquilo, é o reconhecimento da nossa dificuldade, que você não está acusando o outro, você não está criando outras justificativas, né? Você diz, eu sei que eu tenho, né? Ainda sou pequeno diante da lei, né? E é muito importante a gente lembrar, e a gente vai ver que essa condição que dá qualidade à prece, ela vai ser importante na eficácia da prece, porque a oração do justo, ela tem mais valor, vamos Tem mais dizer assim, qualidade. tem mais qualidade, a palavra certa, É qualidade, o que a vamos gente está comentando, a substituir. qualidade da Não é prece. valor, é É, qualidade. E pode ter mais eficácia. Uma eficácia, lembrando isso que você falou, que não vai contra a justiça divina. Isso é o que Jesus trouxe. Embora a ideia central fosse de justiça, isso vai aparecer no Atos dos Apóstolos, né? Dizendo que essa justiça com Jesus não era a justiça da lei mosaica. Por quê? Porque com Jesus a justiça vem para e passo com a misericórdia. Então, é quando a gente pede, você falou de lançar o pensamento. Quantas vezes nós sabemos de uma pessoa passando por uma grande aflição e nós temos o desejo de ajudá-la, embora saibamos que as aflições não chegam por acaso nas nossas vidas, são provas necessárias, nós sabemos, mas isso não nos impede de dizer: Senhor, misericórdia, que a sua lei não seja derrogada, mas se puder, meu Senhor, ser suavizada essa prova. E isso a gente faz quando a gente ama as pessoas, a gente faz em qualquer momento, em qualquer lugar em que a gente esteja. Se a gente lembra daquela pessoa em aflição, Senhor, misericórdia, a gente lança e pensa que esse nosso pensamento de amor vai ser registrado pelos bons espíritos e por Deus, porque diz aqui Kardec, a gente ora para os bons espíritos e Deus recebe a nossa prece, a ideia de Deus, e a gente ora para Deus e os bons espíritos são os mensageiros do auxílio para todos nós. Isso é lindo, né? é. Vamos passar então para a eficácia da prece? Vamos lá, já estamos mais ou menos nela, né? Mas tem muita coisa importante aqui. A questão que traz aqui é se a gente deve de fato orar, já que Deus sabe das nossas necessidades, né? E a justiça está funcionando. A justiça não para. A justiça É, é sempre online, presente. é Sempre. constante, né? Não tem, né? Mas, assim, o que me parece é que a questão da prece são duas questões, né? Quer dizer, tanto a ideia de que o seu reconhecimento, né? De que há dificuldades que a gente consegue passar melhor por elas com a ajuda e a proteção espiritual, né? E a Sempre, oração, né? Sempre. né? Sempre é exatamente isso, né? É, eu falei duas questões, mas eu acho que é basicamente essa, né? Eu acho que é uma ideia de submissão à vontade de Deus, né? Senhor, seja feita em mim a sua vontade, né? Acima, né? Como no Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, né? Então, seja feita a sua vontade, é um ato de humildade, de submissão, né? E a outra ideia, que é essa, a ideia de que, bom, se eu tenho que passar por essa dificuldade, né? Que seja amparado pelos bons amigos espirituais, né? Intuído, né? Que vão, Deus
ele pode não nos conceder a modificação da situação de prova. O que está dito Mas aqui é que ele não modifica, né? Não, em algumas situações não é Deus que modifica, é o nosso esforço. Há dois aspectos aqui. Quando a gente fala, vamos lembrar lá dos Hebreus com a ideia de justiça. Está certo, a ideia de justiça está presente, mas como é que ela se coaduna com a ideia de misericórdia? Aqui, Kardec é lúcido, absolutamente lúcido, quando ele diz que nem todas as situações de nossa vida estão submetidas à fatalidade da lei. Não há fatalidade. Maktub, está escrito. Porque se houvesse essa fatalidade, não adiantaria nada que a gente fizesse. O que está escrito, está escrito. Aí tem a diferença, né? Entre a circunstância que a gente está e o resultado dela, né? Então, na hora que a gente está na circunstância, isso já está acontecendo, né? Mas agora, o que vem dali nós? Depende de nós, né? Que nós precisamos ter iniciativa para vencer as dificuldades, transformá-las, que temos o livre-arbítrio. O que é que eu vou fazer diante da dificuldade? Faço ou não faço? É uma escolha. Faço bem ou faço mal? Revolto, agravo a situação ou suavizo. Né? E ele diz, olha, Deus não dá para a gente a razão, a inteligência, a vontade e a atividade e a ação. É interessante essas 4 condições. Deus nos dá razão, inteligência, vontade e atividade. Faz por quê? Porque ele pode nos aceder, tá? Que Deus acede a certos pedidos. Possível é que Deus aceda, aceite, atenda ao nosso pedido, sem que isso perturbe a imutabilidade da lei. E quando ele não pode agir modificando a circunstância, porque chega uma hora em que a justiça acontece, ele vai sempre nos auxiliar através dos bons espíritos, nos trazendo coragem, paciência resignação. E resignação. Porque a grande questão é que a lei não é justiceira. A lei é de justiça. Quer dizer, ela se cumpre na medida em que a gente demonstra... Exatamente, demonstra o aprendizado. Se você demonstrou o aprendizado, não há razão para que aquilo continue, não é? Exatamente. Agora, se você ainda não chegou no ponto necessário, ou, né, por alguma razão aquilo ainda se torna importante para você, então a ajuda dos bons espíritos vai nos trazer coragem, paciência e resignação, né? E é muito importante quando Kardec chama a atenção que as situações de prova naturalmente trazem para o nosso espírito um sentimento de incerteza. Meu Deus, o que vai ser? Mas o que ele diz? Nesse momento em que a gente se sente inseguro, é o momento de provar a nossa confiança em Deus e a nossa submissão à sua vontade. Senhor, seja feita a vossa vontade. Spoiler do último capítulo do Evangelho. Não vou passar lá, mas aqui volta a ideia. Ajuda-te que o céu te ajudará, que a gente já tinha comentado isso, né? Você criar os próprios meios de sair daquela situação, né? E isso também vem ao encontro, né, daquilo que a gente tinha falado lá no capítulo 5 do Bem Sofrer, que o Bem Sofrer necessariamente contempla a ideia de o desenvolvimento da inteligência para que a gente encontre os caminhos para sair daquela situação. E não encontrando, coragem, paciência e resignação. É isso.
para que sejamos justos Aham. e para que a nossa prece, agindo, não é? No fluido cósmico universal, alcance as maiores distâncias e as maiores outras consciências que vão responder em nome de Deus a nossa invocação, ao Mas nosso eu acho pedido, né? interessante que aqui no final do item 7, ele vai dizer: o que nós queremos é um milagre, Sim, né? O que a gente quer é. é que exatamente tire a prova da gente, né? Sem que Como a que por gente um faça passo de esforço. mágica. Hã? Sem que a gente faça esforço, é um E sem, milagre. sem que a gente se modifique, né? Também, Sem que a pior gente ainda. mostre o aprendizado, né? Então, Sim, e aí no item 8 ele vai dizer exatamente isso, né? Aquela história da pessoa que é orientada no caminho e que depois agradece pela orientação, né? Na maior parte das vezes, a providência de Deus vem para a gente silenciosamente, sem que a gente perceba, e é também um ato de humildade a gente, ainda que a gente não consiga perceber ou não saiba onde, como isso aconteceu, né? A gente diga, Senhor, obrigado, né? Por as coisas terem sido como foram. e entender aqui esse item 9, 10, 11, 12, dentro do transmissão de pensamento, ação da prece, é muito importante, desculpe, é muito importante porque muitas vezes nós pensamos ainda imaturamente que a força da nossa prece virá da nossa maneira de pronunciá-la, da quantidade de palavras que falemos, dos rituais de que nos cerquemos para fazer a prece. E às vezes Quando também, sabe o Kardec... quê? É, aqueles devotos do nosso coração, né? Vou pedir para fulano de tal, né? Você escolhe quem você acha que vai É. ajudar melhor. Para Então, esse mas quando problema ele é diz, aquele, né? quando ele diz que a energia da corrente do nosso pensamento, guarda proporção com o pensamento e a vontade. Quer dizer, pensar. E aí eu digo, pensamento, vontade e sentimento. Quanto nós colocamos de sentimento no nosso pedido? É. Quanto de amor, de misericórdia, de compaixão nós sentimos por aquela pessoa por quem nós pedimos? Senhor, misericórdia, Senhor. É tão importante que seja com o sentimento, o nosso pensamento, a nossa vontade de ajudar, é que vão dar impulsão a esse pensamento que vai sendo registrado, né? Como nesse éter que nos envolve, que é o espaço, o meio de transmissão, de comunicação entre os espíritos e a força do pensamento, não é isso? Tem dois casos que eu gosto de contar sobre isso, Ah, que estão na literatura espírita. Eu não sei, nenhum dos dois eu sei onde está, mas eu sei as histórias. Conta, num dos livros de Divaldo, que uma senhora que era religiosa, que era devota de um santo, ela para e pede uma intercessão por uma outra pessoa, que estava uma sobrinha, um negócio assim. E ela, então, ali se ajoelha em frente ao altar que ela tem na casa dela e faz uma oração. Mas a oração é tão sentida, porque a grande questão aqui é onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, né? É isso, né? É onde está o seu coração na história. Ela faz uma oração tão sentida que narra, né, a história, que é como se fizesse uma coluna de luz que subia, né? E que essa vibração que
se dilatava do coração dela, chegou até as esferas lá e Bezerra de alguém, né, que respondia lá pelo santo para que ela estava orando, e Bezerra de Menezes foi designado para atendê-la. Essa é uma história que eu gosto muito, porque ela não é necessariamente espírita, quer dizer, o que importa não é a fé que você tenha, a fé numa religião ou em outra, né? É o quanto de sinceridade no coração você coloca naquela oração. E na outra história, a história narrada por André Luiz, que eles vão fazer um atendimento num hospital e tal, e aí, agora também não lembro quem era o mentor espiritual que estava ali com o André Luiz, que vai, então, faz uma oração por aquele doente que está ali. E quando ele começa a fazer oração, todo o ambiente começa a ser invadido por aquela... Oi? Beneficiado, né? Começa a ser invadido por aquela vibração, né? E aí ele diz que as pessoas que estavam no hospital, desencarnadas, param para escutar a oração, e isso atrai, inclusive, aqueles que estavam nas redondezas, que também param reverentes para escutar aquela oração que fazia aquele círculo vibratório, né? Então, é isso que a gente fala nos cultos do lar, por exemplo, né? Da oração, mas a oração tem que partir do coração, porque ela vai criar a ambiência espiritual ali naquela hora, né? E se o coração for de um homem justo, que age de acordo com a lei de Deus, essa prece vai alcançar realmente vai alcançar, como diz aqui Kardec, a salutar, vai atrair, é o verbo que ele usa, a salutar inspiração dos espíritos bons, não é? Mas olha como é que é legal que ele quando ele vai falar dessa eficácia, né? Ele vai dizer, se nós não ultrapassássemos o limite do necessário, se nós não puséssemos freio à nossa ambição, não é? Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, nós teríamos condição de fazer preces melhores no sentido de com uma força de atrair esses bons espíritos. Aí ele diz, é preciso que sejamos humildes, que pratiquemos a lei de caridade. E eu gosto, Pedrinho, desse trecho. Praticar a lei da caridade. Não sermos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos. Evitarmos disputas e dissensões. Enfim, se mal não fizermos a ninguém. Ou seja, isso é que é ser o justo, né? Para que a nossa prece possa efetivamente atrair a inspiração dos bons espíritos. Aqui também, no item 11, tem 4 itens que são interessantes da gente enfocar, que é o que a gente consegue, o que a prece pode trazer de fato para nós, né? Isso. Então, a ideia do concurso dos bons espíritos que acorrem a nos sustentar com as boas resoluções e a inspiração das ideias sãs. Isso já é uma coisa sensacional, né? A força moral para vencer as dificuldades e voltar para o caminho reto. Isso é o que você falou há pouco, da questão da reparação. A força para vencer a dificuldade e volver ao caminho reto. Me reajustei com a justiça. Exatamente. Me reajustei com a justiça. Desviar de si os males que atrairia pelas próprias faltas, né? Isso. Então, é uma ação meio preventiva, né? Nesse sentido. E a força para vencer as tentações.
Não é pouca coisa, Não, né? não é pouca Não é coisa. pouca coisa. Haja reza, haja reza. Haja reza, né? Mas não é pouca coisa. Se a gente pensar o quanto a gente pode ser beneficiado, né? O quanto a gente pode evitar de problemas na nossa vida, se a gente for mais vigilante, né? Porque é vigiar e orar, né? Ser mais vigilante, mas também, né? Fazer oração e buscar manter essa sintonia com os amigos espirituais, a gente, né? Uma parte aí das nossas dificuldades ficam para trás. Olha o que Kardec diz aqui no final do item 12: renunciar a alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a assistência de Deus e para com os outros, abrir mão do bem que lhes possa fazer. Recusar, renunciar a alguém à prece. Né? Na A verdade, a grande importância questão da é assim, oração. a prece não resolve, ela nos fortalece, ela nos orienta, ela abre, né? Mas ela não é uma solução em si. Ela é uma Olha, no maneira livro, de nós nos há fortalecermos para vencer as dificuldades. há no livro da Esperança um finalzinho de capítulo em que Emmanuel comenta de uma maneira que eu acho magistral o poder da oração, o papel da oração. Ele diz assim: a oração é como acendermos uma luz na casa É, desarrumada. Eu gosto demais. A luz acesa não modifica a condição de desarrumação, é, mas mostra aquilo que é preciso fazer. é. Mais ou menos assim. Excelente. Não Uhum. vai modificar, mas vai nos mostrar o que é preciso fazer. É muito bom. Acender a luz na casa desarrumada. É. Agora, aqui, mais para frente, ele vai chegar a dizer que a única prece que é repelida é a do orgulhoso, né? Que deposita mais crença em si do que em Deus, né? Uhum. Então, a oração tem que ser um ato, de fato, de humildade, né? No sentido de dizer, olha, Reconhecimento da grandeza eu de não, Deus, da lei né? de Deus. Oi? Reconhecimento da grandeza da lei de Deus. Né? E que nem sempre a gente é senhor de todas as situações, sabemos exatamente como proceder, né? E às vezes a gente precisa, né? E nas mais das vezes a gente precisa, né? Da ajuda dos amigos espirituais, ainda que silenciosa, né? Para que a gente se sinta fortalecido, né? Para vencer as nossas tentações, como a gente já falou aqui. E sobre isso, nas instruções dos espíritos, isso é tão importante, a maneira de orar nas instruções dos espíritos. Os espíritos vão comentar, né, a maneira de orar, né? E é interessante que, olha, esse espírito, que eu até não me lembrava dele, não, Monod, eu penso que é assim, Monod, que fala o nome dele, não me lembrava dele aqui no Evangelho. Ele começa dizendo: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Começar o dia, abrir os olhos, elevando o pensamento a Deus, agradecendo a bênção da vida, e isso vai dar, inclusive, as pessoas que acordam de mau humor, né? Um negócio tão sério, né? Porque não vão conseguir elevar o pensamento a Deus se acordam de mau humor, né? A gente não pode ficar falando essas coisas aqui, porque tem muita gente que acorda de mau humor, né?
Mas eu acho Bem, assim, quem eu quem não acorda de mau acordo, humor... você acorda? Olha, Você acorda de mau humor? eu Às normalmente vezes? acordo... eu durmo bastante, acordo, durmo cedo e acordo cedo, e eu acordo sempre com muita disposição. Eu não acordo com mau Então, humor. Mas tá bom. eu gosto de acordar sozinho também, é bem que se diga, né? Tumulto de manhã cedo não é comigo. Talvez até me gere um pouco de mau humor. Mas na hora que eu levanto, eu estou sempre muito bem disposto, né? Ótimo. Ó, Para que mas, a prece é bonito quando ele fala a prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, é, né? Deve ser de humildade, com profundeza, né? Olha como é bonito isso, Pedro. Num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido descansar e ter com os seus guias, aurir força. Que beleza, não é? e eu acho, O benefício do sono e a consciência disso, a gente se acordar agradecendo, e mais do que agradecendo, louvando, né? Que a gente diz, obrigada, Senhor. Mas às vezes não é nem obrigada, Senhor, é importante dizer louvado seja Deus. é, Louvar a Deus, por né? esse dia que começa, né? Por esse dia que E eu começa. acho que, assim, sempre tem aquela ideia de que, nossa, hoje eu acordei, eu não estou me sentindo bem, não acordei bem, né? E muita gente diz assim, eu não estou bem, não vou no centro, não estou bem, e aí justifica o não estar bem para não fazer aquilo que talvez, se fizesse, o Seria o ajudaria mais, remédio, né? com Então, certeza. exatamente nos dias que você não acorda bem, que então toma, né, uma aguinha, faz uma leitura de manhã cedo, quietinho, e aí modifica o seu estado, né, de Faz com ânimo. mais cuidado a sua oração, Exatamente. até melhorar. Mas a gente Muito pulou bom. aqui, eu só não quero me estender muito, só pulou aqui a prece pelos espíritos sofredores. Queria fazer um comentário rápido, porque como a gente tem feito o estudo do céu e inferno, e a gente já comentou aqui outras vezes, né, a importância de orar por aqueles que já desencarnaram, né? Há uma ênfase muito grande no céu e inferno sobre a necessidade dessa oração, que Kardec vai dizer que ela ajuda, inclusive, no despertar do espírito no seu regresso na vida espiritual, né? No despertar da consciência do espírito na vida espiritual. Então, sem querer alongar, só fazendo esse comentário rápido, da gente acabar não deixando que o tempo faça com que a gente se esqueça daquelas pessoas e se esqueça de incluí-las nas nossas preces, né? Porque isso tem um Verdade. valor que a gente não dimensiona aqui, mas que os espíritos não cansam de dizer para a gente da importância desse tipo de oração. Você imagina alguém, quer dizer, na vida espiritual, né, que eu prefiro falar na vida espiritual, não no plano espiritual, é a vida espiritual. É. E é como se fosse chegasse um ruído, né? Alguém está se lembrando de mim na Terra. Que coisa tão linda. Agora é engraçado, Kardec, vou gastar um minuto para falar isso. Eu não sei por que, Pedro, Kardec quis trazer esse subitem da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores para o capítulo 27, se no capítulo 28 ele vai fazer a coletânea das preces. E vai aparecer a prece pelos agonizantes, pelos mortos de novo. Ele deu um destaque aqui, eu não entendi bem. Para mim, esse item ficou um pouco deslocado, que me perdoe, Kardec. Mas, olha, Porque nós temos... aqui no 27 é pedir obtereis, então você está pedindo pelo desencarnado. Então tem um Lá no sentido. 28, No 28 você 28 vai tem as pedir preces. pelos doentes, você está pedindo também pelos Não, mas doentes, pela criança que acaba de nascer. vamos dizer assim, aqui é a teoria.
Lá também vai aparecer a teoria. Tá, tudo Antes bem. de cada prece vem a Tá. explicação. Tem uma O explicação, né? capítulo imperdível, capítulo 28. Tá. Vamos terminar aqui com a felicidade que a prece A proporciona? coisa mais linda do mundo, olha que coisa, pedi, obtereis, e ele termina dizendo, olha, presta atenção à felicidade que a prece proporciona. É lindo, lindo, lindo. E quem vem falar? Sem como é que diz o menino, sem ofensa, quem vem falar é Santo Agostinho, sem ofensa aos outros. É. Mas quem vem aqui nos falar da felicidade da prece é Santo Agostinho, né? Quando ele diz como os espíritos celestes acorrem às nossas preces, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora, e ele diz: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Acalma, acalma. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estás com Deus. Que beleza! A palavra de Santo Essa mensagem Agostinho. toda é muito Toda. especial e eu Muito. recomendo que todo mundo leia essa Em voz mensagem. alta. Leia em voz Porque alta. é uma preciosidade. É até Ler difícil comentar um pausadamente. trecho, porque ela é toda Pausadamente. uma exaltação, né? A essa, não tem outro nome, né? A essa felicidade. Eu gostaria até, eu acho até assim, mais do que felicidade no sentido da euforia, né? Porque não é essa Não, felicidade, não é é euforia, paz de não. espírito, né? A doce emoção. É uma paz Doce de espírito, o emoção. envolvimento, né, que você sente quando você faz uma oração sincera é um presente que não tem comparação. E Santo Agostinho vem numa abordagem bem característica, né, do pensamento à época. Ele vem lembrar para nós, e aí ele faz um ganchinho lá com o Evangelho, o Novo Testamento, né, a passagem de Lucas, quando ele diz: se o Cristo, o único justo sobre a terra, isso não está dito aqui, eu que subentendi, Aham. o Cristo, que só ele, justo, sem pecado, É. ele carregou a sua cruz ao Gólgota, né? Silenciosamente, humildemente, que nós também carreguemos a nossa cruz sentindo as doces emoções que nos vêm da certeza de que nesse sacrifício, nesse esforço, nós estamos fazendo um movimento de retorno à grande harmonia com a lei de Deus. Né? É. A harmonia com a lei, é o retorno. É. Agora, falando de Jesus, a gente pode pensar tanto que ele quando perguntado, ensinou a orar com o Pai Nosso, Semana mas que também... vem, menino. É Hã? semana que vem. Isso é semana que vem. Mas também que quando ele na cruz diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, ele também está orando ali naquela hora, Com não certeza. é? E nem sempre Ele as pessoas se dão conta de que essa frase de Jesus é muito é mais uma uma oração. oração do que simplesmente uma afirmação. Ele não está dizendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele está elevando o pensamento, pedindo, Pedindo. né, a Deus que perdoe aquelas Com o pessoas. mais Então, profundo amor, né? exatamente, é exatamente isso, né? Não fechou os olhos, não foi para um lugar à parte, né? Mas ali fez a elevação do seu pensamento, né? E é muito lindo, fechando ainda o poder da oração e entender, não é? As tribulações da vida, voltando, capítulo 5, lembrei da prece de Antônio de Aquino, de que
nós gostamos tanto, Pedrinho, quando ele diz para nós que no universo, na natureza, tudo ama, tudo vibra e tudo vive, mas o homem chora, porque ele é o único que saiu da grande harmonia da lei de Deus, chora, sofre no esforço de voltar, não é? A essa harmonia, a força da prece e da ação, da coragem, da persistência, da atividade, como vimos no nosso capítulo, para que a gente possa, através da prece, justificarmos-nos diante do Senhor. É isso aí. Vamos terminar, então, aqui a nossa conversinha de hoje? Vamos. Então, joia. Vamos pedir a Deus nessa hora. Ansiosos, né, pelo próximo capítulo. O último, né? O último. Pedindo a Deus que nos abençoe a vida, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, dessa conversa, de já conhecermos o Evangelho, pedindo a Deus que abençoe a todos que nos assistem nessa hora, suas casas, suas famílias, suas vidas, que todos nós possamos utilizar a oração como recurso, como instrumento, não é, de sintonia com o mundo espiritual para vencermos as nossas dificuldades que ainda nos prendem aqui a esse mundo inferior, como nós estudamos aqui ao longo das nossas conversas. É isso? É isso. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, até semana que vem com o capítulo 28, o último capítulo. Tchau.